Graça e paz, líderes de avivamento. Continuando a série Célula Viva, hoje vamos para a 33ª ministração e vamos falar sobre descendo do pódio para subir de nível, baseado em Filipenses 2, de 5 a 11. Esse texto aqui, aproveitando já, você pode complementar depois da sua ministração, ouvindo a pregação do dia 10 de setembro, de 2023, que está no YouTube da Primeira Igreja Batista de Araranguá, pois foi feita uma pregação sobre esse texto também, tá? Jesus é reconhecido como uma das personalidades mais importantes e mais influentes da Terra, mas morreu crucificado por ser considerado um problema na Terra. Qual foi a trajetória de Jesus? Primeiro versículo, Filipenses, então, 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Primeiro conselho aqui é que o discípulo deve se desenvolver. E para se desenvolver, o objetivo é se tornar semelhante a Jesus. Mesmo sentimento, mesma atitude que ele teve, é a atitude que um discípulo de Jesus deve ter. Qual a trajetória dele? Primeiro, uma trajetória de humildade. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não exigiu que o tratassem como sendo Deus. Ser discípulo significa ser humilde. Tem muito pavão por aí que quer ser reconhecido até por aquilo que não é. Quer aplausos por coisas que nem fez. Os ciachildos não têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele teve uma trajetória de descida, versículos 7 e 8. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele desceu, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele teve essa atitude de servo, mesmo sendo Senhor e Mestre. João 13, 13 e 14. E Jesus diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, de fato sou. Se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois essa é a atitude de um verdadeiro discípulo. Ele ajuda o seu irmão, ele se submete muitas vezes ao seu irmão, ele larga, tira, solta os seus privilégios e faz aquilo que é melhor para o seu irmão. Ele se humilhou, ele tinha todo o poder e os poderes celestiais à sua disposição, mas ele abriu mão de tudo para ser exemplo. Ele disse: bem-aventurados os humildes. Mateus capítulo 5, versículo 3, também Mateus 11, 28 a 30, quando ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois sou manso e humilde de coração, né? Então ali Jesus mostra a sua humildade ou a sua humilhação. Ele se humilhou e foi obediente. Diz a palavra, né? Obediente até a morte. Ele disse: seja feita a tua vontade. Em Mateus 6,10, na oração ali do Pai Nosso, ele fala: seja feita a tua vontade. Né? Ele está orando ao Pai: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mateus 26, 39, também. Ele morreu a morte de cruz. A cruz é símbolo de maldição. E ele morreu dessa maneira, se fazendo de maldito em nosso lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele se fez maldição. As maldições estavam sobre nós, mas ele levou sobre ele as nossas maldições. Então a morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Não foi morte natural, não foi morte por doença, não foi num assalto. Ele se entregou. Diz a palavra, né? Ele se entregou em nosso lugar, mostrando a grandiosidade do seu amor por mim e por ti. Bem, querido? Então, essa trajetória da descida, mas ele teve uma trajetória de subida. O Pai o exaltou, diz ali a palavra, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome acima de todo nome. Então, ele se humilhou, mas o Pai o exaltou. E a palavra tem esse ensino. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, a nossa atitude é de se humilhar. Deus vai agir a nosso favor a partir da nossa atitude. Você quer ser exaltado? Então se humilhe. Deixa Deus fazer a obra da exaltação. Recebeu o nome que está acima de todos. Qual o maior nome que existe hoje na Terra? Você liga a televisão aí, qual é o nome que é exaltado? Então, esse nome sabe o que é? É nada. Quais os maiores nomes? Qual o maior anjo? Qual é o arcanjo? Arcanjo Miguel? Não, o nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Todo joelho vai se dobrar perante Jesus. Nos céus, anjos, querubins, serafins, arcanjo Miguel, todos vão se dobrar. Na terra, os homens, todos, aqueles que querem e aqueles que não querem, os voluntários e os obrigados, todos vão se ajoelhar perante Jesus. E também os de debaixo da terra. Debaixo da terra representando os demônios, os dominadores desse mundo das trevas, os principados, as potestades, o acusador, o próprio Satanás vai se dobrar perante Jesus. Quem se dobra hoje será salvo. Quem não se dobra voluntariamente, um dia será obrigado a fazer isso e irá para a perdição. É tempo de se dobrar perante Jesus, que tem um nome sobre todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, ele não deixa de ser Senhor porque as pessoas não o reconhecem como tal. Mas aquele que o reconhece será salvo. Romanos 10, 9. Aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor será salvo. Então, ele tem um nome acima de todo nome. O discípulo precisa descer do pódio para subir de nível. As pessoas que querem mais aparecer, as pessoas que querem mais ser honradas, normalmente são as menos dignas. Mas aqueles que se humilham vão receber um nome. Eu fico pensando nos irmãos. Quem são os irmãos que eu mais admiro? São aqueles que mais se acham? São aqueles que mais se impõem? Não. São aqueles que sabem ouvir, são aqueles que sabem abrir mão dos seus direitos e privilégios, pois esses demonstram o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os valores do reino de Deus são outros totalmente invertidos do que o mundo. Jesus precisou ensinar isso para os seus discípulos. Teve uma circunstância que eles vinham caminhando, andando pelo caminho lá e conversando. Qual era o assunto? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Eles queriam identificar o grandão ali. Sabe quem era o maior? Jesus pegou uma criança e disse: se vocês não se tornarem como um desses, como esta criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Talvez alguns achassem que Pedro fosse o maior, porque Pedro era aquele que sempre tinha uma resposta. Ou pensavam que talvez Judas era o maior, Jesus tinha escolhido ele para cuidar das finanças, da tesouraria. Ou quem sabe o João era o maior, porque João, ele tinha uma proximidade, né? Ali ele deitava no ombro de Jesus e tal, talvez tinha ali as suas particularidades. Então eles vinham discutindo. E Jesus ensina essa grande verdade, que no reino de Deus, o maior, quem quer ser o maior, seja o servo. E é isso que eu vejo mesmo. No reino, o grande é o que mais faz, o que mais serve, o que mais abre mão dos seus privilégios, do seu tempo, tudo. Esse é que é o exemplo. Então não fique esperando o elogio, né? Jesus disse, você quer orar e quer tocar trombeta, porque eu oro. Você quer dar esmolas e tocar trombeta, porque eu dou esmolas. Enfim, não. Espera de Deus toda a recompensa, porque se você procurar nos homens, você vai já ter recebido. Se esperar em Deus, vai ser para a eternidade. Jesus é o nosso modelo. Ele se humilhou e o Pai o exaltou. Em nome de Jesus, seja